Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Professor, muito boa noite. Obrigado por estar conosco nessa eleição eletrizante da Turquia e muito acompanhada por toda a comunidade internacional. A gente sabe que tem uma série de desdobramentos, tanto dentro da Turquia quanto fora, mas queria começar para os desdobramentos internos. Por que, na sua avaliação, professor, Erdogan está enfrentando uma eleição tão difícil, depois de 20 anos no poder, e por que agora a oposição, com Kemal, deixa eu caprichar no sobrenome dele, Kılıçdaroğlu, está agora com essas chances reais de poder colocar fim ao regime que muitos chamam, inclusive, de autocrático de Recep Erdogan. Professor, mais uma vez, boa noite, obrigado por estar conosco. Boa noite, Yuri, boa noite a todos que nos escutam. Olha, nós temos que olhar para a Turquia, né, não como a gente gostaria que ela fosse, como ela efetivamente é, né? E o que nós temos quando nós olhamos para a Turquia é um quadro que é um pouco repetitivo daquele quadro de 5 anos atrás, né? Erdogan, 5 anos atrás, ganhou as eleições, o primeiro turno, com 53% dos votos, né? Erdogan representa concretamente uma Turquia rural, né? Uma classe média do interior, são elites conservadoras e religiosas, e principalmente são pessoas que no interior olham que são desprezadas pelas elites urbanas, principalmente pelo secularismo das elites urbanas. Essa é a base dele. Esse quadro não mudou na Turquia. Se nós olharmos, inclusive, para o terrível, dramático terremoto de fevereiro, Erdogan representava exatamente uma região, uma situação em que ele pôde se apresentar tão vítima quanto os outros. Quanto aqueles que morreram, perderam familiares, ele se dizia vítima dos construtores. Os construtores eram amigos dele, os construtores eram da base política dele. Não importa, isso não chegou nessa região. O que chegou nessa região é que as elites turcas estavam, de alguma forma, promovendo, mais uma vez, o sofrimento da população. Quando nós olhamos para esse quadro, nós olhamos para um quadro de autocrata característico, que faz, de alguma forma, a cada 5 anos, uma eleição. A Turquia está longe de ser uma democracia. A Turquia tem um judiciário submisso, com o estilo de sempre, com o estilo do Orbán na Hungria. Ele aumentou o número de juízes, nomeou os juízes. Ele tem um exército submisso, e isso na Turquia tem uma função fundamental. O exército na Turquia foi o grande responsável pelo secularismo da República Turca. Lá atrás, 1918, Mustafa Kemal Atatürk. Né? Tudo isso da derrota da Primeira Guerra, tudo isso, quando nós olhamos para isso tudo, tem uma lógica esse resultado, infelizmente, mas ele tem uma lógica. Ele tem também um aspecto internacional importante, que depois a gente pode comentar. Pois é, professor, para continuar ainda então nas questões internas, esse teu contexto foi muito claro, muito didático para todos nós. Agora, tem um peso da questão econômica que eu queria uma avaliação, porque a gente no nosso debate, por exemplo, sobre taxa de juros e inflação aqui no Brasil, muitas vezes a gente ouviu que a Turquia tem a maior ou a segunda maior taxa de inflação da comunidade internacional. Mesmo essa perda de poder de compra da lira turca não atrapalha os planos políticos de Erdogan, na sua avaliação, professor? Esse é um ponto fundamental, né? Você tocou num assunto central, Yuri, né? Como é que uma população que o ano passado teve 85% de inflação, eu vou repetir o número, só a Argentina bateu. Sim. Né? Então, 85% de inflação reelege o mesmo governante. É uma situação difícil de entender, né? Quando nós olhamos para isso, a gente talvez possa pegar o início daquele artigo do Financial Times falando sobre a Turquia, que eu achei muito interessante.
Ele mostrou que o duelo econômico na Turquia, o duelo econômico-político na Turquia, ele ficava exatamente entre a distância de uma cebola e de um cruzador marítimo que custava quase 150 milhões de dólares. Né? A ideia é ótima. Né? A cebola na Turquia, nos últimos ano e meio, subiu 500%, Yuri, subiu 5 vezes o preço. Cebola, como dizia o Kilik Daloglu, né? Eu não ouso falar com a tua pronúncia, que é muito difícil, né? Então, como o Kilik Daloglu, né? Ele, na sua cozinha, ele exibia uma cebola e dizia, olha, vocês estão pagando 500% mais caro. No dia seguinte, Erdogan deu a resposta, inaugurando um cruzador que ele falava da possibilidade da Turquia dominar a Europa. Olha a lógica. E ele falava de um século turco. Né? Você olha para essa situação e diz assim, como é possível? Né? Se nós olharmos para aquilo que você comentou, nos últimos 4 anos, a Turquia teve 3 presidentes do Banco Central, incluindo um genro do presidente Erdogan, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Né? Ele alterou completamente, quando nós falamos que ele não é uma democracia no estilo nosso, ele alterou completamente a Constituição turca, que era parlamentarismo, para o que ele chama de um presidencialismo executivo. Em outras palavras, ele manda em tudo. A ordem do presidente domina o parlamento. Né? Então, você faz uma eleição, mas com esse contexto. Como é que explica que com um processo inflacionário de 85%, ele tem, as pesquisas erraram novamente, né, pelos números muito adiantados que vocês estão dando, ele tem 49,35%. A grande questão será ele não conseguir resolver o problema no primeiro turno, ter que ir a um segundo turno. Como é que faz com a inflação? O nome certo para isso são os seguidos subsídios, e é preciso entender a dinâmica da economia turca para a gente entender exatamente por que ele ganha a eleição. Não são apenas subsídios, são efetivas aproximações, principalmente de grupos econômicos bem determinados, de negócios bem definidos com a interferência do Estado. Aí é que está o lucro. E aí que está também a proximidade com a Rússia. A Rússia é um dos principais elementos que faz essa economia de privilegiados funcionar na realidade turca. Esse contexto faz com que 85% de inflação tenha uma resposta precisa. A inflação é muito doída para quem? Para quem não for amigo do rei. Para quem for amigo do rei, a inflação não é tão doída assim. Quer dizer, mais uma explanação tua, professor, que deixa muito claro o quanto não é exagero se falar em erosão democrática na Turquia, em autocracia na Turquia, o que é muito diferente de qualquer democracia ocidental. Mesmo nós aqui no Brasil, com nossos problemas na nossa democracia, estamos muito, muito longe de uma realidade como essa. E aí, com isso, aproveitando esse gancho, professor, quero jogar o olhar para o contexto internacional, porque a gente percebe, mesmo da imprensa ocidental, estava lendo alguns textos, por exemplo, publicados pela Economist, mesmo nossos parceiros da CNN Internacional nos Estados Unidos, com muita atenção o olhar para essa eleição e uma expectativa de que o regime autocrático de Erdogan pudesse sofrer uma derrota. E aí, pelo que a gente está vendo nos números da apuração, isso ainda está longe de acontecer, como o senhor colocou. Por que a comunidade internacional está tão debruçada nesta eleição e qual o impacto que isso pode ter? Não só lembrando que a Turquia faz parte da OTAN e todo o desenlace, né, todas as consequências que isso pode ter, inclusive no conflito entre Rússia e Ucrânia, na guerra em que a Rússia invadiu a Ucrânia, professor. Olha, o ponto central é esse que você lembrou, né? Quem são os efetivos amigos de Erdogan? Quando nós olhamos para isso no cenário internacional, nós vamos ver, né, que Erdogan é assim uma espinha, né, na garganta da OTAN. Ele pertence à OTAN, mas vamos ser claros, né? Ele não compra armamentos da OTAN. Erdogan compra armamentos russos e armamentos chineses. Né? Erdogan, por exemplo, né, é o único país fora da Rússia que tem os S-400.
que são os mísseis que faz qualquer ataque aéreo pensar duas vezes, né? Desequilibrou a guerra na Síria, fez a Força Aérea Americana sair da Síria porque os custos eram altos, né? Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos um pouco melhor. Não é à toa que Kilic Daloglu fez queixas amargas com documentações de que havia interferências de deepfake, interferências eletrônicas, interferências maciças de fake news na eleição turca, todas elas originárias de ações russas. Não é de graça. A OTAN, não só os Estados Unidos, mas principalmente os países europeus, olham com grande atenção para essa possibilidade de uma derrota de Erdogan. Isso implicaria, por exemplo, em uma mudança muito mais fácil, operacional na OTAN. Lembre-se de Finlândia e Suécia, que ele barrou a entrada, ele Erdogan, né? Se você olhar para esse quadro, talvez o desenlace da guerra na Ucrânia tenha uma outra função, com uma perda da influência que a Turquia tem. Nunca nos esqueçamos que a Turquia é a porta de entrada da Europa para a Ásia. O Bósforo é essa porta de entrada. Então, quando nós olhamos para essa realidade, tem um aspecto estratégico, geográfico, geoestratégico na função da Turquia e tem principalmente um aspecto geopolítico. Ele será o interlocutor maior desse processo, puxando de alguma forma para a lógica de Putin. Nunca nos esqueçamos quem conseguiu, quem articulou a saída dos grãos da Ucrânia foi Recep Erdogan, lembram-se disso, né? Então ele tem peso, tem atitude nesse processo, tem proximidade. Uma troca de comando na Turquia teria um impacto muito grande em toda a realidade geopolítica de todo o Oriente Médio. Isso teria influência na Síria, nas decisões na Síria, isso teria influência até mesmo no andar da carruagem no Iraque, chegando até mesmo à continuidade ou não do tipo de governo do Talibã no Afeganistão. As implicações seriam bastante grandes. É explicado por que é tão importante esta eleição presidencial na Turquia e eu agradeço demais as explicações mais do que didáticas e muito completas do professor de Relações Internacionais da SPM M de Maria, Leonardo Trevisan, ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, super tradicional aqui em São Paulo. Professor, muito obrigado mais uma vez e desejo desde já uma boa semana para o senhor. Obrigado a vocês pelo convite. Uma boa noite a todos.